Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui para mais um videozinho, mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre os problemas sociais do mundo. A gente vai começar a trabalhar sobre esses problemas, por isso que o tema dessa aula é Introdução aos Problemas Sociais do Mundo. E vocês podem estar acompanhando a minha aula pelos meus canais, ok? Bom, algumas coisas que a gente precisa analisar. Na atualidade, alguns problemas sociais se tornaram de difícil solução. Entre eles, nós temos a fome no mundo, a analfabetização, o problema relacionado à habitação e também, pessoal, a questão do desemprego. Vamos trabalhar com cada um deles de maneira um pouco mais individual. O que é fome? Fome é a mais grave e evidente indicação de miséria, sendo muito comum nos países mais pobres. Essa tragédia, ela aparece de duas formas. Tem a fome aguda, que também é conhecida como fome quantitativa, e ela é medida pelo baixo consumo de calorias. Em casos graves, pode levar à fome por inanição. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cerca de 50% da população do mundo subdesenvolvido consumiu menos de 2.000 calorias por dia. 2.000 calorias por dia é a média necessária para um adulto se manter saudável. Temos ainda a fome crônica ou a fome qualitativa. Bom, esse tipo de fome também é conhecido como fome oculta ou também como subnutrição. Por quê? Porque normalmente ela está relacionada a déficit de proteínas ou de algum tipo de substância que é necessária para a alimentação, como vitaminas, sais, minerais. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, há pelo menos 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. E essa 1 bilhão de pessoas está dividida da seguinte forma: 643 milhões na Ásia, 265 milhões na África subsaariana, 51 milhões na América Latina, 40 milhões no mundo islâmico e cerca de 21 milhões de pessoas com fome no mundo subdesenvolvido, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá bom? Bom, nesse mapa vocês conseguem analisar, pessoal, as regiões do mundo onde mais tem ocorrência de pessoas que passam fome, onde o problema é mais grave. Algumas regiões da Ásia, que nós estamos vendo a Mongólia, alguns países da Ásia, né? Alguns países da África subsaariana, da África negra, na América Latina também, não é tão evidente, mas também tem bastante. Ok, vamos falar agora do desemprego. Bom, primeiro nós precisamos analisar, quando a gente fala de desemprego, alguns conceitos. Por exemplo, o que é o PEA e o que é o PEI? Bom, PEA significa população economicamente ativa. PEI, população economicamente inativa. Quem que faz parte do PEA? Adultos que estão no mercado de trabalho, né? Pessoas que contribuem de alguma forma para a economia do país. Quem faz parte do PEI? Alunos, estudantes, dona de casa, pessoas com deficiência e que não podem exercer atividade remunerada, pessoas desempregadas em busca de empregos, não é verdade? Outros conceitos que é importante a gente analisar. O conceito de autônomo. Bom, autônomo é aquele que não é empregado de ninguém. São aquelas pessoas que oferecem o seu trabalho a quem se interessam por ele, recebendo por dia ou por tarefa executada, ou pelo serviço, ou até mesmo pela mercadoria vendida. Tá. Quem são os empregadores? Empregadores são indivíduos que dispõem de capital, dispõem de dinheiro e resolvem aplicá-lo na produção de algum produto ou serviço. Em fazendas, fábricas, escritórios, lojas, contratando para isso a mão de obra, mesmo quando os negócios são pequenos. E nós temos, por fim, os empregados.
são aquelas pessoas que não têm capital próprio e que só dispõem da sua força de trabalho para vender. A força de trabalho, ela pode ser intelectual ou braçal. Então elas dependem de um empregador para contratá-los e pagar um salário em troca do seu trabalho. Tá. Quando que ocorre o desemprego? O desemprego ele ocorre sempre que a oferta de empregos é menor que o número de pessoas que está procurando trabalho. Então, muitas vezes, Karl Marx gosta de falar que o desemprego é o exército de reserva do capitalismo. Algumas pessoas têm necessidade de trabalhar, ser remunerado por esse trabalho, mas, no entanto, não tem oferta de trabalho para isso. Então, ocorre o desemprego. Nós temos alguns tipos de desemprego que nós vamos analisar. Alguns são extremamente graves, na verdade, e outros nem tanto. O desemprego estrutural é a troca da mão de obra braçal pelas máquinas. Também é conhecido como desemprego robótico. Ele se origina das inovações tecnológicas. Ele é provocado pelo aumento da mecanização, da automação. É considerado o tipo de desemprego mais grave do nosso século. O desemprego conjuntural também é conhecido como desemprego temporário e é originado por crises econômicas. Normalmente, crises econômicas passageiras, por recessão, por queda da produção. Temos ainda o desemprego disfarçado ou subemprego. O desemprego disfarçado ou subemprego é quando o trabalhador recebe um salário muito menor que a média dos demais trabalhadores. Quase sempre ele está associado ao trabalho não registrado e hoje se confunde com uma forma de trabalho informal, como os camelôs, por exemplo, como os trabalhadores de rua e assim por diante. São aquelas pessoas que fazem bico para sobreviver e normalmente são muito mal remuneradas por isso. Pessoal, vamos agora falar de outro problema muito grave, o analfabetismo. O analfabetismo, como vocês já devem saber, tá? Ele analisa e ele quantifica o atraso ou não de uma nação, de um país. E nós temos dois tipos de analfabetismo, o quantitativo. Bom, o quantitativo é aquele quando a pessoa não tem acesso à escola. Ele não consegue estudar, ele não sabe nem ler, nem escrever. Hoje, mais de 20% das crianças do mundo todo, entre 6 e 11 anos, está fora da escola. É um número muito grave, principalmente nas áreas rurais dos países subdesenvolvidos. Temos ainda o analfabetismo qualitativo, ou também conhecido como analfabetismo disfarçado. O analfabetismo qualitativo é conhecido como analfabetismo funcional. Por quê, pessoal? Nesse tipo, a pessoa vai à escola, estuda, a pessoa consegue muitas vezes até concluir o ensino médio, mas por outro lado, ele não consegue ler e interpretar com coerência. Às vezes não domina as 4 operações básicas de matemática. Ele tem carência em algumas determinadas áreas. Vamos falar agora do problema da habitação, que é um problema seríssimo e é um problema que tem atingido o mundo todo. Quando nós falamos de habitação, a ONU vem pensando há muito tempo em melhorar as condições de habitação do mundo. Por isso, uma das metas do milênio criada pela ONU é promover a todas as crianças do mundo acesso à habitação, não só as crianças, mas também as pessoas, não é verdade? Bom, em geral, as pessoas pobres pelo mundo têm baixa condição de moradia. E essas baixas condições de moradia ou moradia precária conseguem ser vistas nas favelas, nos cortiços ou nas subhabitações. Nós temos as favelas, pessoal. Quando que acontecem as favelas? É muito comum as favelas nos morros. A favela só ocorre quando há o abandono por parte do Estado. Quando o Estado não provê
a devida condição das pessoas morar de maneira digna. Normalmente nas favelas não tem água encanada, não tem rede de esgoto, não tem oferta de energia elétrica, não tem coleta de lixo. As casas geralmente são amontoadas uma em cima da outra, como vocês estão vendo aqui na imagem. Outra forma de moradia bastante complicada são os cortiços. São esses condomínios habitacionais coletivos em que as linhas de segurança é bastante conturbadas. Muitas vezes o banheiro é coletivo, muitas vezes as pessoas têm que dividir o mesmo espaço físico, não tem quintal, a qualidade de vida cai muito. É muito comum cortiços nas cidades grandes. E temos ainda aquelas habitações populares que é conhecido como submoradias, muito comuns, aquelas casas de 45, 50 metros quadrados, ou aquelas casas em terrenos que o tamanho chega a ser insignificante e com falta de condições para o básico da qualidade de vida das pessoas. Tá? Submoradias é um nome que muitas vezes também é dado para as favelas, porque algumas instituições, o IBGE é uma delas, né? Ele criou o termo aglomerações subnormais ou submoradias, porque considera o termo favela muito pejorativo, muito ofensivo. De maneira geral, as submoradias, elas são desordenadas, são densas, são carentes de vários tipos de serviços públicos essenciais, ou seja, o Estado acaba falhando nesse quesito. Bom, meus amigos, foi isso. Espero que tenham gostado da nossa aula, da nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no meu canal e deixando as perguntas, que na medida do possível eu vou estar respondendo. Fiquem com Deus e até a próxima.